gente chama de Halloween. Antigamente era conhecido como All Hallows Eve. Em português, tudo isso quer dizer véspera do Dia de Todos os Santos. Há muito e muito tempo atrás, por volta do século, vamos colocar por volta do século XVI, despontou esse costume da celebração do Halloween. Antes, All Hallows Eve, Dia de Todos os Santos. Isso surge, antes de mais nada, na Inglaterra, na velha Inglaterra. Lá, a Igreja Católica de lá estabelece essa celebração. E o que acontecia nessa celebração? Crianças andavam pelas ruas com camisolões brancos, entoando salmos, entoando preces e cânticos religiosos e visitavam as casas de todas as pessoas que tinham perdido um parente naquele ano que tinha passado, e lá cantavam, oravam, e os donos das casas ofereciam um bolo para cada uma das crianças, que simbolizava a alma do morto indo embora, a alma do morto deixando o que eles chamavam de purgatório e indo, como diziam os católicos, para o lado direito de Deus, na comunhão de todos os santos, que eram celebrados nesse dia. Esse dia, estranho, porque esse dia que se celebrava todos os santos, antes disso, era por volta do 13 de maio. Ou seja, do 13 de maio foi deslocado para o 31 de outubro e o 1º de novembro. E por qual razão algo assim poderia ter acontecido? Como sempre, a sociedade ocidental se baseia em dois pilares. Um público conhecido, que é o católico, é o judaico, e o outro, encoberto por ramos, encoberto por eras, é o pilar pagão. O 31 de outubro era uma outra celebração que acontecia na Inglaterra e na Irlanda. Era uma celebração, em alguns lugares, uma celebração da colheita, onde acendiam fogueiras enormes, e arremessavam o joio, depois de separado do trigo, e ali eles celebravam a fartura, a abundância de uma colheita. E conforme a noite avançava, essa celebração adquiria um outro tom, um tom mais lúgubre, mais soturno. Tornava-se uma festa para o rei de todos os mortos. Mas com isso, não podemos dizer que essa celebração da colheita e do rei de todos os mortos acontecia por toda parte, porque os relatos são, como a gente pode dizer, pouco informativos. É apenas uma junção de histórias e de mitos que ficavam por lá. Mas uma outra coisa importante: quem eram os santos? Estamos na Inglaterra, porém a palavra que designa santo, São Paulo, São Bento, que é um diminutivo, São Tiago, ou ainda na Romênia, São Vlad, da casa de Bessarabe. Sim, São Vlad da casa de Bessarabe é um santo muito popular na Romênia, que até hoje recebe orações, o Pai Nosso rezado em romeno, e uma prece secreta, conduzida por alguns monges de algumas ordens e os seus poucos iniciados, na primeira noite de lua cheia. São Vlad Bessarabe, Lorde A. Você estaria falando de Vlad III, Vlad Tepes? Sim, eu estou falando exatamente dele. Diferente desse Drácula que a gente conhece do romance do Bram Stoker, ele é um herói nacional na Romênia, mais precisamente na Valáquia e na Transilvânia. Mas além disso, quem são os santos que os católicos celebravam? Tudo tem uma origem anterior que está ligada ao pilar do paganismo. No pilar do paganismo, a palavra santo vem de sanctus, em latim, ou sanctus.
Essa palavra se referia a uma deidade que era evocada no ato em que era realizado cada juramento, cada promessa. E a presença e a bênção dessa deidade assegurava o cumprimento e a inviolabilidade de cada pacto, de cada coisa que fosse firmada, de cada acordo, de cada tratado. Quando chegou o catolicismo na Velha Loba, ou Roma, por muito tempo os cristãos, antes de se tornarem religião oficial daquela região, se referiam a essa Velha Loba, ou Roma, como Babilônia. A Babilônia naquele tempo já tinha caído há muito tempo, e era uma metáfora para falar da opulência, da pompa e da superstição que ainda imperava na velha Itália. E logo que a igreja conseguiu se estabelecer por lá, Sanctus deixou de ser uma deidade específica dos romanos e se tornou um prefixo para aqueles que representavam os graus mais elevados do ideal católico, aqueles que estavam distantes, acima e à parte de tudo. Então, depois do 13 de maio, quando foi mudada a data para o 31 de outubro, a eles eram dedicadas todas as celebrações. Porém, antes disso, falando de paganismo e falando da Inglaterra, nós não tínhamos Halloween ou Dia de Todos os Santos. Nós tínhamos esse festival pagão, que era o Samhain. A gente escreve Samhain, fala Samhain. E até uma referência àquele cineasta que fez Darkman, dirigiu a primeira trilogia do Homem-Aranha e fez aquele filme de terror maravilhoso chamado A Morte do Demônio, ou Evil Dead. O nome dele é um trocadilho com esse festival pagão. O Samhain é celebrado até hoje na Wicca, em algumas linhagens da bruxaria tradicional, e é uma data onde eles acreditam que os mortos e os deuses e os ancestrais, principalmente, aqueles que estão à parte e representam o ideal mais elevado de cada família, atravessam um véu entre os mundos e passeiam entre os seus descendentes para mostrarem visões daquilo que está por vir, presentes, cobranças, bênçãos e maldições. Assim foi celebrado até por volta do século XVIII e XIX na Inglaterra. Nessa noite, todas as paróquias tocavam seus sinos sem parar. Velas eram deixadas e acesas nas encruzilhadas, em crânios de bois, mas ainda não se tinha notícia de abóboras de nenhum tipo na Inglaterra. Talvez nabos eram esculpidos na forma de diabretes, mas não mais que isso. Como era um costume agrícola, a agricultura de certa forma inspirava as pessoas, principalmente as pessoas do campo, a tentarem se conectar e acessar esses poderes. As moças que queriam se casar ou estavam à procura do seu amor, quando passavam por uma encruzilhada e lá encontravam um pé de repolho, costumavam desenterrar aquele repolho, arrancar algumas folhas, mastigar, fecharem os olhos e, baseado no gosto, naquele momento presente, imaginar qualidades de quem viria a ser o seu amado. Outro costume era se pegar uma bacia de metal, encher de água, pegar maçãs, que tinha bastante por lá, desenhar nas maçãs as letras iniciais de cada nome, e as mocinhas eram vendadas e deviam pegar com a boca aquela maçã para ver qual era a inicial do seu futuro marido. E ainda havia um que, sem sombra de dúvida, era o meu favorito de todos esses ritos. Ele envolvia, na meia-noite do 31 de outubro para o 1º de novembro, estar sentado, isolado de tudo e de todos, com um espelho na mão, olhar no espelho e pedir para o próprio diabo revelar quem seria o amor da sua vida. As mais fracas e de têmpera mais simples pediam ao diabo. As mais valentes e corajosas buscavam uma outra deidade
que era muito mais temida que o diabo, principalmente se você saísse da Inglaterra e subisse rumo aos países do norte, que era o Rei dos Mortos, ou ainda o Rei dos Elfos. Rei dos Elfos, Lorde A. Mas os elfos não são aquelas criaturinhas de orelhas pontudas, cabelos loiros dourados, que representam luz, bondade e outras coisas? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre eles. E eu nem vou tentar falar aqui de todas as contrações entre o saxão, o germânico e o inglês que permitiam reduzir o nome de Rei dos Mortos ou Rei dos Elfos e revelar todas as suas associações gramaticais desse nome. Não é o nosso objetivo hoje. Mas essa era a busca, era uma noite de passagens, uma noite de descobertas. Por volta do século XIX, tivemos a grande fome na Europa, que levou as pessoas a imigrarem, virem em massa para o Novo Mundo, principalmente os irlandeses. E quando os irlandeses chegam, principalmente na América do Norte, eles vão trazer com eles todas as cargas, todos os costumes, tudo aquilo que eles cultuavam, tudo aquilo que eles faziam nessa data. E assim, o Halloween começa a ter o seu início. Manifestando já. O Halloween começa a ter o seu início na América do Norte. Como na Inglaterra uma abóbora era algo caro, na América uma abóbora era algo acessível. Então, ao invés do nabo, começaram a surgirem as primeiras abóboras esculpidas na figura de um personagem chamado Jack-o'-lantern, contavam que era uma alma que estava em busca de redenção pelos crimes e pelas maldades que cometeu em vida. Um outro costume que vai surgir ali também é a importância da imagem do espantalho no Dia das Bruxas. Porque vale contar que na Europa, antes da Europa descobrir o Novo Mundo, ou seja, as Américas, o milho não era algo que existia na Europa ainda. Era algo que só existia nesse continente, depois foi importado para a Europa. Então o milho e todas as associações mágicas relacionadas a ele passam a se misturar, passam a integrar também o Halloween, principalmente na imagem dos espantalhos. E também aqui começa um outro costume ainda mais interessante nas Américas, que são desvincular o mito do rito e o rito do mito. Ou seja, tudo começa a perder aquele tom espiritual e assumir um tom de brincadeira. Um tom de algo que as crianças passaram a vestir lençóis furados e brincarem de fantasmas nas ruas. Não havia mais aquela preocupação religiosa de resgatar almas de um purgatório ou de algum outro lugar. Começa a se tornar algo divertido. Por volta de 1940, na verdade é 1938, nós temos um ator chamado Orson Welles, de Cidadão Kane. Imagino que alguém aqui já tenha visto esse filme. Bom, Orson Welles, antes de ficar famoso, simulou nos rádios o relato de uma invasão alienígena inspirada na obra de H.G. Wells. Após enganar mais da metade dos Estados Unidos, o ator disse que tudo não passava de uma pegadinha de Halloween e comparou seu ato ao de vestir um lençol branco com 2 furos para imitar um fantasma e dar sustos por aí. Outro costume bizarro do Halloween foi a dona de uma loja de produtos de limpeza que um belo dia parou de distribuir doces para as crianças e passou a distribuir produtos e equipamento de limpeza para as crianças mais velhas, para que assim elas fizessem algo útil pelos seus pais e pelo lugar onde elas moravam. História dos doces envenenados do Halloween. Surge esse folclore do Halloween. E a festa vai crescendo e começa, como ela já se tornou uma festa, ela não é o Samhain das bruxas, ela não é a véspera do dia de Todos os Santos, ela se torna uma grande diversão, que começa a ganhar espaço através do mundo inteiro, através das escolas de inglês, dos filmes e de toda a cultura pop. E aí, aqui no Brasil e em outros lugares, tem pessoas que criticam essa história, mas então a gente importou essa história de Halloween pra cá, isso não tem sentido nenhum, vamos atormentar, vamos perseguir quem gosta de tudo isso, vamos falar mal disso tudo. E por que fazem tudo isso? Se comemoram o Natal, se comemoram a Páscoa, e Dia dos Namorados, e tantos outros festivais
importados. Aqui fizeram o Dia do Saci, que particularmente é também mais uma iniciativa interessante. Mais uma coisa, mais algo que remete ao folclore nacional e mais uma razão para a gente fazer festa, para a gente celebrar, para a gente curtir e por que não trazer os personagens do folclore nacional para a nossa cultura pop, como já fez o Walter, como já fizeram André Bianco, Júlia, Marta e tantos outros autores incríveis que a gente tem aqui. Nós temos cidades como Paranapiacaba, a menos de 30 quilômetros aqui de São Paulo, com histórias pra lá de macabras, e tem vídeo no redvamp.com contando essas histórias. Tem muita coisa interessante para vocês que se reúnem aqui, os que gostam de escrever, comporem músicas, inventarem visuais. Tem muita coisa interessante para ser modelada, para ser edificada em cima do folclore nacional também nesse momento. Tudo pode ser unido, tudo pode ser agregado. Se você gostou desse vídeo, deixe um curtir, compartilhe-o com pessoas afins e visite sempre o nosso portal www.redvamp.com.